Nidomino Yushalite capítulo 71, volume 03. Capítulo 71, Grond igual o cara de Goldot. Grond-sama, as negociações de comércio estão aqui. Aqui está o relatório delas. Entendo, deixe-me vê-las. A luz penetrando a sala havia ficado vermelha. Era um escritório limpo, normal, e eu olhei o relatório de negócios que meu empregado havia me trazido. Depois de olhar por algumas das especificidades, eu coloquei o relatório na minha mesa. Entendo, então aquela garota finalmente perdeu sua espada. Eu relaxei meu peso na cadeira com um rangido, no que ela fez um som leve. A cadeira, que havia sido reestofada com o couro mais fino, apoiava bem minha figura. Sim. O marido dela também morreu recentemente, e ela vendeu ela para pagar a dívida do orfanato dela de uma vez. Aqui está o objeto em questão. Clon, o que foi colocado na mesa era uma espada cintilante de um verde profundo, decorada em ocre, completa com uma bainha. MT, ocre é um tipo de castanho. A espada tinha cerca de 60 centímetros de comprimento, e o cabo tinha uma sensação de madeira, como se um galho de árvore tivesse sido incorporado na espada como um design. Uau! Isto veio de uma dungeon de rank A, Floresta da Presa de Dragão, e é uma espada mágica de rank 4, a Stone Leaf Blade. MT, lâmina de folha-pedra. Levantando e puxando a espada da bainha, revelou uma lâmina de cor de aço. De todas as armas encontradas na dungeon, há muitas que têm sua própria força mágica. Essas armas mágicas não são raras, e você pode trocar materiais e tal com a habilidade de um ferreiro. Em uma cidade de certo modo grande, não é difícil de achar uma para comprar. Armas e armaduras que foram afetadas por magia constante têm o efeito do poder mágico dado continuamente. Contudo, para equipamento que tem magia das dungeons, há o efeito mágico usual, além de um efeito especial muito forte que pode ser usado dependendo do usuário. Ele pode trazer adiante um enorme fogo de dragão, ele pode te dar força inimaginável, você pode flutuar no ar por um período, e tem outros milhares de usos que não são apenas para se usar em batalha, mas esses efeitos não podem ser reproduzidos por mãos humanas. É por isso que esses efeitos especiais, sua força e a unicidade excedem o rank de 7 em avaliação. Uma espada mágica de rank 4 seria ao menos equipada pelos melhores aventureiros, num nível que a maioria das famílias reais de num nível decente não poderiam pagar. Vendo isso, ela me fez abrir um pouco a boca. Bem, isto deu um pouco de trabalho para conseguir. Eu serei capaz de me livrar de algum estoque morto, mas ainda levei um belo golpe conseguindo isto. Isto que eu quis dizer, estoque morto. Como você? Eu espetei a espada e perfurei a barriga do funcionário que me tratou tão rudemente. Seus olhos estavam arregalados em descrença, e então, olhando para baixo na espada que passou por ele, ele olhou de volta para mim. Por quê? Você me zombou. Você achou que poderia se safar com uma espada falsa assim? Isto é diferente de uma espada mágica criada na dungeon. É verdade que a espada era uma bela peça. Contudo, a magia imbuída numa espada criada na dungeon é bem diferente dos efeitos mágicos criados por ferreiros. Pode ser que se eu fosse dar esta forja para uma família real com que eu faço negócios, então se eu fizesse isso, eu perderia meu lugar com o presidente, vendo que eu estava achando que esta era coisa real, seu inseto. Ag. Eu puxei fora a espada e dei a volta na mesa para pisar neste funcionário. Um cuzão como você não pode ir contra mim. Lixo. Por sua causa. Todas minhas outras negociações vão ser atrasadas. Certo. Seu tempo é tão valioso quanto o meu. Agora me dê alguma compensação por tudo isto. Eu continuei chutando o cara de novo e de novo para intimidá-lo. NT, por que passar uma espada na barriga não intimida o suficiente? Isto era para ser para o príncipe de Garland.
para mostrar para ele o quanto eu valorizo os negócios dele, seu verme. Você e aquela puta no orfanato estão me causando uma grande perda de dinheiro. Eu havia recebido um pedido por esta coisa um mês atrás daquela família. O príncipe queria a espada mais forte para o festival militar do seu império, então me foi dito que o que eu pudesse encontrar, o mais rápido que eu pudesse encontrar, seria bem recompensado. Eu tinha coisas normais em estoque também, mas levou tempo para achar algo que fosse qualificado para aquele dinheiro extra. Então um orfanato que se abriu na beira da cidade pegou meu olho. Ele foi aberto por um lutador anteriormente competente que havia se aposentado devido suas feridas. Ele havia ficado bem no vermelho ao longo dos anos, e o aventureiro em si havia morrido algumas semanas atrás devido a um acidente infeliz depois que ele foi jogado para fora de um penhasco. NT, curioso você saber como ele morreu. É por isso que quando nós fomos para comprar a espada que o marido deixou para trás em troca de salvar o negócio ela disse é uma lembrança do meu marido e tal, e estava muito contra vender a espada por qualquer valor. Pã, pã, ug. Eu continuei chutando aquele pedaço de lixo que estava agora olhando ao redor com olhos vazios, mas eventualmente, eu fiquei sem fôlego até meu sangue ter se esfriado. Agora que minha cabeça havia se esfriado, eu comecei a pensar. Talvez o orfanato tenha dado embora a espada real. Mesmo que fosse uma espada falsa, eu havia ouvido sobre ela mesmo antes das negociações com o Império por ela. E este verme não era tão estúpido que ele não saberia que era falsa se não tivesse sido tão bem feita. Se ele não usou sua cabeça nesta compra, eu teria cortado ela fora. NT, você realmente vai manter esse cara vivo, depois de tudo isso? Se for isso, então a Stone Leaf Blade real deve estar guardada em algum outro lugar. Em algum nível, ela poderia ter sido comprada por um barão ladrão que é o chefe de outra loja grande. Claro, como eu era o barão ladrão original, eu poderia matar alguém assim sem quaisquer problemas. NT, isso é um termo real, para empresários que exploram o que podem para ficarem ricos. Não, mesmo se houvesse um problema, ele poderia ser resolvido com um dinheirinho. Mas o problema era depois disso. Droga, eu fiz merda. Como o dinheiro que eu usei para conseguir algo foi tirado de mim, eu havia matado o cara na minha frente sem pensar. Mas, como ninguém sabe sobre o que aconteceu, não tem como eles esconderem a espada real agora num lugar onde todos saibam. NT, veja o lado bom, ele morreu intimidado. Eu devia ter perguntado onde eles estavam escondendo ela antes de eu ter matado ele. Ele deve saber de algo sobre isso, então achar a maldita coisa seria só uma questão de tempo. Eu acho que a quantia que eu perdi nesta troca de longe supera a quantia de dinheiro que eu achei que eu receberia em troca. Droga! Verme roubador de dinheiro! Ladrão! Fantoche de lixo! Ainda mais agora que eu percebi que eu havia perdido uma grande quantia de dinheiro, minha raiva me fez começar a chutar o corpo morto do cara pela sala. Você roubou meu dinheiro! Vai pro inferno! Verme! Lutar por dinheiro, pegar o dinheiro pelo qual você lutou para gastar selvagemente, e então ver toda a extravagância no mundo é minha praia. Dinheiro muda tudo. Comida, casas, roupas, posições, armas, nomes, poder, destino, e até países. Neste mundo, você não pode ser feliz sem dinheiro. Para poder estar satisfeito por qualquer coisa, você precisa de dinheiro. Tudo tem um preço neste mundo, decidido por dinheiro. Dinheiro decide tudo. Para mim, dinheiro é como um Deus, dinheiro garante tudo para mim. Pegar dinheiro, 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 para poder me fazer o mais rico do mundo. Sim, eu mais do que qualquer um. E, bem, nós não podemos só te deixar aqui assim. Para a brandada final da lâmina, eu espetei ela nas costas do funcionário morto e toquei o sino mágico no topo da minha mesa com um clang-clang. O sino mágico então tocou no quarto da atendente, e uma Mayra entrou na minha sala. Grond-sama, você chamou? Ek.
NT, pelo jeito escrito, deveria ser Grond-san, mas eu duvido que uma Maid diga isso. A Maid era uma que eu não havia visto antes. Pode ter sido uma das Maids substitutas daquelas que eu estuprei e joguei fora. NT, ok, devemos odiar ele, já deu para entender. Limpe o quarto, e claro, limpe esta espada também. Ligue para o crematório para lidar com o corpo, eles cuidaram de tudo por você. Eu voltarei daqui a pouco, então tenha certeza de limpar a sala para seu estado original. Oh, tá. Senhor. Eu deixei a Maid pálida na sala e dei uma volta na minha amada mansão. Eu tinha vários documentos que eu ainda precisava lidar, mas eu não tinha intenção de trabalhar mais naquela sala, eu apenas não consigo trabalhar em quartos que cheiram a sangue. Os corredores estavam repletos com pinturas e obras de arte caras, e o carpete foi feito pelo mesmo local que fez o do imperador, extravagante. Ao menos alguém poderia dizer que esta mansão era de longe mais cara que a da maioria das famílias reais. O objetivo pelo qual eu estava caminhando era meu quarto, cheio de trabalhos maravilhosos de cima a baixo. Uma cama de dossel, com uma jarra com água ao lado e uma mesa, prateleiras repletas de livros, carpetes, cortinas, quadros decorados, vasos decorados com flores, tudo material sob encomenda, um quarto que dizia que dinheiro pode comprar qualquer coisa. A montanha de ouro que eu construí e o quarto que representava ela era o lugar em que eu mais me sentia em casa. HMPH. Eu cansei desta pintura. Hora de procurar por uma nova em breve. Eu vim aqui para me refrescar e tirar uma pequena soneca de tarde. Levar todo este tempo também é porque o escritório tem que ser aerado para poder se livrar do cheiro de sangue. O crematório é especialmente bom em lidar com problemas assim. Eu não tenho realmente quaisquer sentimentos de culpa sobre matar aquele empregado, já que tudo será cuidado de qualquer forma. Eu troquei minhas roupas que ainda tinham o sangue do empregado nelas, e toquei o sino que estava acima de minha cama. Depois de alguns momentos, uma batida ecoou na minha porta. Entre. Você me chamou, senhor. Uma voz levemente baixa e áspera respondeu, no que um homem magro e levemente envelhecido entrou num fraque. Seu rosto estava lapidado em rugas, e seu cabelo branco bem mantido demonstrava sua idade, mas seus olhos azuis esverdeados tinham um silêncio e força que não conheciam idade. Fegner Leroux. Ele era o velho mordomo em Goldot, e o diretor de Goldot em si. Ele rapidamente cuidava de qualquer questão, sendo usado em assuntos públicos, bem como privados. Fegner, coloque Nonarik numa tarefa. Ele está trabalhando, então diga para ele vir ao meu escritório depois do jantar. Dali, diga para ele mudar as pinturas em meu quarto pela descrição dele. Será feito. Eu falarei para ele depois. Eu vou dar uma descansadinha. Por favor, me acorde uma meia hora antes de jantar. Será feito. Por favor, descanse bem. Fegner então se curvou e saiu. Eu bebi um copo da jarra de água, e fui dormir na minha cama feita sob medida. NT, em inglês, eles dizem wash pitcher, e isso me incomoda, porque pitcher em si é jarro, e wash é algo como lavar, mas isso é basicamente um conjunto de jarro com uma bacia, que usam para lavar pés, e ele está bebendo. Droga, os preços continuam subindo. Eu sabia a razão disso. Ultimamente, o rumor que monstros mágicos estão atacando estava se espalhando. Aqueles monstros mágicos, apesar deles não serem reconhecidos pelos líderes dos países, eram definitivamente do país mágico. NT, em inglês, estava líderes dos condados, mas isso é um erro de digitação fácil, eu acho. Isto era porque não era bom reconhecer aquele lugar como um país real em primeiro lugar. Os conflitos com aquele país mágico nunca tinham acabado, e estavam ocorrendo aqui e ali. 50 anos atrás, os monstros mágicos tinham um pequeno país e por acumular informação aqui e ali, a história permaneceu que eles haviam empobrecido o país. O que realmente está se falando sobre agora é que o senhor de todos os monstros mágicos, o verdadeiro Mao apareceu agora, ou é o que os rumores dizem.
NT, eu vou colocar uma nota grande sobre isso no final. Ele não só é o líder dessas feras mágicas, mas pode destruir o mundo inteiro, e é realmente o rei dos monstros. Como esse senhor veio, há o boato que os monstros em si se prepararam para uma batalha com tudo. Por causa disso, os preços de tudo têm subido. Ainda assim, há alguns que estão ficando para trás, mas eles não são preços super baixos também. Enquanto as pessoas estiveram calmas, eles ficarão bem. O que é importante é saber o timing de como os preços mudam repentinamente. Se você só notar isso, você terá uma oportunidade de sacudir o mercado. Grond-san, eu vim como você pediu. O sujeito que veio sem bater era um jovem andrógeno, de voz aguda que parecia de certo modo com uma garota. Ele vestia um barrete sobre seu longo cabelo loiro, e alguma veste militar preta por cima de uma camiseta branca. Você também podia ver as pálidas pernas brancas dele sob sua calça curta de cintura alta que não pareciam algo que um homem vestiria. Nonorik, eu te falei para bater antes de entrar. Não é nada demais, né? Eu sou uma criança, então me perdoe. Não me chame de Nonorik, mas Nono, ok. O que você quer dizer, criança? Você esteve crescendo esse cabelo pelos últimos 5 anos. É só que ninguém realmente sabe quão velho você é. Eu não sei também. Mas o coração de Nono ainda é aquele de uma criança inocente. Não é estranho quando tanto seu lado de dentro como de fora parecem com uma criança. Depois de fazer um show exagerado, seu cabelo cobriu seus ombros, e ele andou até a mesa e plop, sentou sua bunda no lado da mesa. Estranhamente, a mesa não sacudiu nem um pouco. Então, qual é a história dessa vez? Você vai me fazer algo. Nono é muito bom em tortura, até matar. Mas desta vez eu posso brincar com o alvo, certo? Nonorik espreguiçou seu corpo do mesmo jeito que uma criança se estica para implorar com um pai. Suas íris límpidas douradas brilhavam sem nenhum sinal real de malícia. Que pena, sem tortura ou assassinato desta vez, só preciso que você procure por algo. Nós precisamos disso rápido, então se você tiver que matar, vá em frente, e você pode se divertir, mas cada dia que você gastar, sua recompensa ficará menor. Que? Não faz isso, meu pai. NT, ele usa um pai informal, mas claramente não é filho do Gron. O jeito que ele mostrou seu desprazer ao fazer bico e esticar seu corpo quase parecia uma garota. Você disse que você me daria todas as ferramentas de tortura divertidas que eu precise, é por isso que você me contratou em primeiro lugar, certo? Parecia que o que estava dentro dele não era nem um pouco inocência e pureza, mas essa crueldade era a natureza real dele. Eu preciso de inteligência, é por isso que eu te escolhi. Eu tinha duas condições para você, certo? Primeiro que você tinha que conseguir a recompensa para conseguir todos aqueles brinquedos asquerosos que você quer tanto. Quando você acabou com aquele aventureiro do orfanato, eu te dei um, certo? Eu acho que você deu. Como uma jovem garota mostra seu próprio egoísmo, Nonori colocou seu dedo em seus lábios macios e olhou para mim. Eu darei alguns favores sexuais por eles hoje à noite, só me deixe ter mais diversão com meu trabalho. Desculpa, mas eu não tenho qualquer interesse em homens. Ele jogou seu ombro para mim bem como uma dama da noite faria depois de ter sido negada uma vez, e falou com aquela voz atraente, como um sino, mais uma vez. A não ser que você prove, seu mundo nunca mudará, certo? Eu posso te dar todas as coisas que você quer. Eu te falei que eu não estou interessado nisso. Não é divertido a não ser que eu possa fazer tudo o que eu quiser com uma mulher sem pagar dinheiro. HMPH, seu pervertido. Que tipo de nicho de perversão? Eu não preciso ser dito isso por um cara que se veste como uma garota para atrair homens. Ele parecia uma gema, mas não tinha como eu ser atraído por ele. Não tinha como eu estar interessado. Você pode simplesmente fazer o trabalho com as ferramentas que lhe foram dadas. Mas, sem chance. Não tem graça ficar zoando só com um escravo.
Eu preciso incomodar e atormentar outra pessoa para poder me sentir bem com o parceiro que estou. Nonorik se afastou, como se ele estivesse cheirando o erótico cheiro de tortura. Se você completar este objetivo, eu lhe darei qualquer coisa que você queira. Se você conseguir fazer isso em 2 dias, eu lhe darei 2 escravos, então vá indo. Depois de ouvir isso, Nonorik pareceu que era dinheiro no banco, e sorriu brilhantemente por toda a parte. Que? Sério? Sim. Você realmente é generoso. Para ser honesto, o escravo que você me deu quando eu matei da última vez foi brincado tão duro que eu matei ele. Sig, escravos não são baratos, sabe? Só com a habilidade dele, ele era um ativo valioso. A intuição dele era afiada, sua habilidade de matar, alta. Ele se excita facilmente, mas a cabeça dele funcionava inacreditavelmente rápido, e ele podia coletar informação muito rapidamente. Seria melhor caso este assassino buscante de prazer não tivesse gostos tão estranhos, mas ele era bom no que ele fazia. Você está procurando pela Stone Leaf Blade. Ela provavelmente foi tomada do orfanato recentemente, e escondida em algum lugar desconhecido. Ah, essa era a espada para o homem que eu matei. Ele deve ter levado a coisa com ele para a floresta. NT, pois é, mas aparentemente ele deixou no orfanato a melhor arma que ele tinha. Um dos meus empregados tentou obter ela. Bem, apesar que aquele pedaço de lixo já foi lhe dado por mim. HMP, tá. Bem, então, hora de ir procurar. Que? O que aconteceu? O senso afinado de Nonorik virou os olhos dele para a janela. Contudo, a única coisa lá fora era a lua e a cidade envolta em sombras. Bem, talvez meus nervos. Apesar que eu tinha sentido que algo estava lá. HM. Nonorik disse isso com uma cabeça inclinada e um dedo em seu lábio inferior. Então, a sensação ficou mais leve e Nonorik respondeu dando de ombros. Vá em frente, Nonorik. Eu vou deixar sua recompensa, seus brinquedos prontos para você, ok? Tudo bem. Ele acenou adeus sem nem se virar, e Nonorik deixou a sala. Voa, isso foi perigoso. Eu pensei que ele teria me visto dessa distância. Eu estava numa árvore de pomar numa pequena distância da companhia de comércio Gronde e a cidade. Eu senti um arrepio súbito que ele teria notado minha presença pela intuição da minha própria alma. Eu não queria que minha presença fosse descoberta ainda. Desculpe pela repentinidade. Eu havia puxado tanto Minalis como Xuria para as folhas atrás de mim repentinamente quando eu senti isso, e por causa disso as duas estavam agora envolvidas nos meus braços. Eu estou bem. Mas é assim como você disse, era melhor ser cuidadoso sobre a situação. Era uma segurança contra sermos descobertos, mas eu nunca pensei que aquele cara estava conectado ao Gron. Eu franzi levemente pela natureza inesperada disso. Eu usei um telescópio para ver o que estava acontecendo, mas eu fiquei muito surpreso em ver Nonorik aparecer na sala dele. Eu, claro, não fui capaz de ouvir a conversa deles, mas só de ver ele ali assim significava que eles eram intimamente ligados. Você conhece aquela garota? Um pouco. Entendo. Vocês não têm memória sobre ele como alguém para se vingar, então vocês não sabiam. A primeira vez que eu vi Nonorik, foi um encontro rápido enquanto ia numa jornada para acabar com Maul, então eu sabia pouco sobre ele além de seu rosto. Mesmo assim, seu jeito especial de lutar deixou uma impressão profunda, memorável em mim. Eu pensei que ele era uma garota, então o jeito dele de causar dor me surpreendeu, então no fim de uma luta empatada, eu não esqueci que eu havia me perguntado, ele é um garoto, certo? Bem, vamos deixar ele de lado para mais tarde. Nós não devemos falar sobre isso aqui. Vamos voltar para a pensão. Como queira. Entendido. Nos pulamos da árvore, e nos misturamos com os aldeões na cidade. A partir de amanhã, nós vamos pegar mais informação. Nós precisamos saber como ele e Nonorik estão ligados. Parece que nós ficaremos ocupados, Goshujin-sama.
Parece divertido. Assim como se um prato de comida caro tivesse sido colocado diante de nós, os olhos delas brilhavam e elas sorriram, e eu imaginei o que aconteceria de agora em diante. Sobre o autor da postagem. Capítulo 72 Sangue conectado de culpa. Esperem. Sou eu. Kaito. Kelly. Shenfa. Acordem. Matar você. Aventureiro. Eu quero. Ramune. Ramune. Ramunei. Morra, aventureiro. Morra. Ramune. Ramune. Vocês não sabem quem eu sou. No que eu rebati o ataque sem qualquer defesa, quase como um sacrifício, eu derrubei a espada que as crianças com quem eu havia me aproximado no orfanato usavam. Droga! Elas perderam sua arma. As crianças sentaram sem uma palavra, quase como se elas não soubessem o que fazer em seguida, e começaram a olhar ao redor com um olhar preocupado. Eu fui capaz de desarmar elas sem deixar uma marca, mas eu não podia ficar em paz ainda. Pan, o que é isto? Com isso, essas crianças estranhamente confundidas jogaram todas as armas que elas tinham em mãos voando. Uvaag, Gule! Socorro, sensei, socorro, Guvá! Gag! Crianças! Repentinamente, elas estavam chorando aos prantos. Não tinha tempo para ajudar no que todas as crianças cuspiram sangue e caíram. Espere, aventura! Tória! No final, o momento final, com a luz ainda em seus olhos, uma jovem garota ainda esticou sua pequena mão. Dói, ajude! Ela caiu mais rápido do que eu podia pegar sua mão, com a palavra ajude ainda em sua boca, no que ela caiu. Tória! Toreaia! Tossindo, no que um córrego de sangue preto foi tossido de sua boca, e mono, escorregadio sangue cobriu minha mão esticada. Que diabos é isto? Minha voz tremeu pelo espetáculo. Eu havia visto muitas pessoas morrerem desde que eu vim para este mundo. Muitas pessoas além de mim tiveram suas vidas roubadas embora. Mas ainda, eu sabia que não tinha nada que podia ser feito. Eu sabia. Todas as crianças haviam perdido suas vidas aqui. Que diabos aconteceu? Minha garganta parecia que ia quebrar pelo meu grito ecoado. Ip! Eu senti algo reagir ao meu grito estilo de fera, bem longe. A pessoa que havia trazido essas crianças aqui, e que havia observado esta tragédia de longe. Eu não vou deixar ele se safar. Clump! Eu pisoteei o chão no que eu corri direto para onde este homem estava de pé. Hey, onde você pensa que vai? Eu peguei o colarinho deste homem tentando fugir, e puxei ele para baixo, impedindo ele de fugir. O que você está fazendo? Eu só estava andando por já. Sem mais palavras. Eu te ouvirei mais tarde. Sua mão, agora no chão, eu pisoteei ela em pedaços. Esta foi a primeira vez que eu havia machucado alguém assim para conseguir que responda a questões, mas eu não hesitei nem um pouco. Eu não tinha tempo para isso. Ova Agfa. Eu lembro de você. Você trabalha no lugar do Grond. Isto é feito do Grond. Pare de gritar e me diga, seu pedaço de lixo. Eu não conseguia impedir que minha cabeça fervesse em raiva. Tudo o que eu podia ver era vermelho. Ok. Eu vou falar. Eu vou falar. Ele começou a falar tão rápido que ele estava cuspindo espuma. Aqueles órfãos foram reunidos por Grond, todos da primeira série na escola particular dele. Elas são soldados que aprenderam técnicas secretas em troca de comida e alojamento. Uma escola. Sim. Ele pensou nisso antes, e assim que ele teve o investimento preparado, ele começou a rodar ela 2 anos atrás. 2 anos atrás. Eu subitamente senti uma premonição ruim pulsar pelas minhas veias. 2 anos atrás foi quando eu comecei a vender ferramentas mágicas usando tecnologia moderna.
Você precisa de vários materiais para poder subjugar o mal. Esses materiais são bons para soldados normais que precisam lutar com os monstros mágicos, desejados por aventureiros e bom para órfãos que perderam aqueles ao seu redor. NT, ok, Magic Lord é mau mesmo, e aparentemente, monstros mágicos são só os monstros normais. O rosto do Grono parecia dizer isso no que ele flutuava no fundo da minha mente. Pensar que a existência desta escola não era relacionada com isso era um pouco improvável demais com o que eu acabei de ver. Meu corpo inteiro parecia sentir um arrepio através das minhas veias. Por favor, só me deixe viver. Por favor, só minha vida. Apesar que ele falou sem qualquer intenção real, como uma marionete de madeira na minha frente. Onde é esta escola? Minha voz estava rouca no que eu disse as palavras. Oh, é no meio da Cordilheira Odros. Isso é tudo que você precisa, certo? Eu não incomodarei mais você o Gronsama de novo, só não me mate. NT, chutando honoríficos, porque era funcionário, e Sr. Gron não me cai bem, o que você quer dizer, não te matar? Que diabos este cara está falando? Por que ele está se debatendo pedindo por sua vida? Por que eu tenho que deixar você viver? Grond e este cara usaram essas crianças assim, então eles têm que ser esmagados. Com esse nível afiado de sentido e status que não bate com sua idade, adicionada a sua falta de consciência e o fato que elas estavam gritando sobre Ramune. Vocês estiveram alimentando a essas crianças droga de crescimento rápido. Droga de crescimento rápido. Normalmente usada para dissolver metais em pedaços para poder eliminar maldições fortes de equipamento. Contudo, se administrada numa pessoa, seu status e efeitos sobem muito rapidamente. Além do que, substituindo o vício, se você usar por tempo demais, ela se torna um veneno que te mata muito como essas crianças morreram. Essa era uma das drogas que existiam neste mundo. Isso é galhar, a Gegen. Por que eu devo te deixar viver? GE, Gaale, GG. NT, boa razão, de fato, mas não. Pare de se debater, seu pedaço de lixo. Crack. Eu lentamente virei o pescoço dele até quebrar. Depois de soltar dele, ele caiu sem vida ao chão, e a sensação morna, molhada de sangue em minha mão me contou que ele estava morto. O carmesim conectado do diabo, a roda azul do sol vermelho. Eu não permiti o corpo morto dele permanecer, mas como minhas emoções tinham me controlado, eu queimei o corpo bem ali na hora, diante de mim. A chama azul empretecida da Soul Blade, depois de soltar por um segundo com um gemido, retornou ao silêncio como se nada tivesse acontecido. De novo. A floresta de novo retornou ao silêncio, e de novo eu pude ouvir os gritos dele ecoando ao meu redor. Eu fui atacado por uma sensação de falta de poder e desespero, e o poder havia deixado meu corpo, então eu não podia ficar de pé. De novo, minha culpa. Com todos os pensamentos doloridos latejantes que eu tive, eu caí no chão e me sentei contra uma árvore. Com dinheiro, então eu consigo fazer este plano, aquele homem disse uma vez. Se eu nunca tivesse acreditado no Grond, aquelas crianças ainda estariam rindo alegremente. Eu realmente fui usado porque eu queria dinheiro, pensei comigo mesmo, porque se não fosse, isto nunca teria acontecido. Se eu não tivesse errado sobre a pessoa em que confiei. Com o dinheiro que eu recebi dele, é verdade que essas crianças sem parentes foram oferecidas. É verdade que esta escola era para criar bucha de canhão para o uso próprio dele. Gron matou todas aquelas crianças. E eu fui estúpido em deixar ele. Vamos fazer isso então. Os sentimentos de angústia resultaram em lágrimas caindo por ambas minhas bochechas. Droga! 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 Elas caíram, assim como minhas emoções, no que eu soquei o chão. Que se dane tudo ao inferno ou... Tudo, o som da terra dura sendo rachada aberta. Contudo, não importa o quanto eu bata na terra, eu não podia me livrar da sensação do sangue nas minhas mãos.
Aquela palavra final inesquecível, ajude, era apenas uma palavra. Ela simplesmente reverberou em meu ouvido sem parar. Dias depois, eu visitei a escola que ele falou sobre. Eu visitei este lugar que precisava ser arrasado na minha luta, agora que minha traição estava clara. Matar todos. Deixar solta minha raiva. Cortar, 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 cortar. Agora que o lugar e eu estávamos cobertos com o sangue dos outros, eu achei um papel com tudo escrito nele, quase que dizendo-me leia. Molhado com o sangue das minhas mãos, este papel era sobre um grupo de bandidos dos guetos chamados de lesmas, e tinha todos os detalhes sobre o dinheiro que eles estavam sendo providenciados pelo Gron. Uma eliminação efetiva de um erro, o item final dizia. E meu nome sujo, que havia agora caído do status de um aventureiro, ó aventureiro sedento por sangue, atacará o local de resgate para as crianças do orfanato criado pela Companhia de Comércio Grond, e todas as crianças junto com os outros serão mortas foi adicionado ao formulário. Ah. Eu acordei com um grande pulo e corri respirando, então eu dei uma respiração profunda, e puxei meu cabelo, como que para puxar fora essas recordações estranhas da minha mente. Eu estava molhado em suor, e sentindo ele na minha pele era nojento. Olhando pela janela, a manhã ainda estava meio longe, no que a vila estava cercada por escuridão. Mina Liz e Shuri ainda estavam dormindo pacificamente. Eu não tinha desejo de dormir, então eu deixei o quarto sem acordar elas. Eu deixei a pensão, e o vento frio da noite acariciou meu rosto. Eu pulei atrás da pensão para o telhado e me levantei. Era um telhado levemente inclinado, e em um joelho, eu podia ver o céu noturno. Aquele homem, Brona Goldot, na última vez em que encontrei ele foi antes de eu ter sido contado a verdade sobre as invocações de aventureiros da princesa. Eu prometi a Letícia que eu retornaria ao mundo anterior, então eu trabalhei duro para chegar na capital do Império. NT. Eu realmente estou com a impressão que deveria ser herói ao invés de aventureiro, mas as palavras são bem diferentes, então mantive isso. Eu passei a noite trabalhando em dar para ele uma opinião sobre o desenvolvimento de uma nova invenção. Nós dois tínhamos círculos negros debaixo de nossos olhos, e a coisa que nós fizemos, então nós rimos juntos. Eu não entendia a situação, e eu não sabia que todos meus amigos tinham me traído, então eu fui facilmente enganado por Gron, no que ele me prendeu com armas amaldiçoadas e itens que faziam meu status ficar mais baixo. NT. Estava que os amigos foram traídos, mas nós sabemos que não era isso. Eu escapei por pouco da armadilha, e antes de eu ter fugido, por alguma razão, perguntei para ele o porquê, ao que ele respondeu. Por causa do conhecimento que você me deu, eu ficarei rico. Todo o conhecimento será somente meu. Tudo neste mundo tem um preço, e o preço de manter você vivo caiu agora para 0 ponto. E isso foi tudo que ele disse. Dali, houveram muitos que tentaram me matar no que eu tentei alcançar o imperador. Posição, nome, dissatisfação, raiva e dinheiro. Haviam muitas razões para tentar me matar. Mas se você vai derrotar a Mao, isso significa que você se torna o segundo Mao. NT, aqui está Demon Lord ao invés de Magic Lord, não sei porquê. Era um lugar onde eu deveria ter me encolhido, mas em oposição a Letícia, que foi colocada no meio do palácio do Mao, acompanhada por muitos monstros mágicos, eu fiz o que eu fiz sozinho, e com todos em cima hostis a mim, eles tentaram empurrar seus ataques malignos em mim e mantiveram isso, me atacando por várias razões. Eles realmente me sacudiram tão mal que tudo que você poderia fazer é rir. Eu busquei ter minha vingança em todos que fizeram isso comigo em várias vezes mais, claro. Então depois disso, eu não dei uma chance a Gronda, e sabia um segredo como um herói invocado. NT, tão secreto que nem nos contará. Eu estava em desespero e ignorei o mundo ao meu redor. Eu perdi meu propósito, e só fugi das minhas promessas de novo e de novo. Todos os atacantes que me cercaram eram como formigas ao redor de Doce, e foram esmagados. Contudo,
havia um grupo conspícuo de atacantes que se destacou. Haviam crianças que eu me lembro, por volta de 10 anos, que não tinham um olhar vivo em seus olhos. Aquelas eram as formas das crianças que Grond e eu nos fizemos amizade no orfanato em Datras. Eu pensei que elas eram apenas crianças normais, mas elas não vieram para lutar, elas vieram prontas para assassinarem. E o que eu vi depois era como um sonho. O dinheiro que foi usado para aquelas crianças que foram tiradas de suas famílias como eu, foi usado para fazer uma lavagem cerebral nelas para fazer elas virarem guerreiros para me lutarem. Eu pensei que eu podia protegê-las, eu queria. Eu fui um idiota. O que eu entreguei para elas foi um veneno podre. O resultado de eu confundir quem eu podia confiar foi esse resultado, apenas o cheiro de lixo no meu nariz. Que lua grande! Uma lua tão grande que parecia que você poderia alcançar ela com um braço esticado, então eu estiquei minha mão. Não tinha como alcançar ela, claro. Contudo, ela ainda estava lá. Eu não podia tocar ela, mas ela nunca desapareceria. Sim, por exemplo, mesmo se aqueles além de mim não saibam, eu e os outros sabemos. Daquele dia, e da loucura, eu lembro. Bem, eu vingarei vocês em breve. Esta não é minha primeira passagem, mas eu enviarei ele ao inferno. Eu não sei se é isso que vocês querem ou não. Apesar que vocês disseram isso antes, né? Ser um adulto é como roubar. Eu sorri e olhei para minha mão. O que aconteceu naquele dia, nunca desaparecerá. Mesmo que o mundo rebobine, não tinha como perdoar isso, não tinha como aquilo poder acontecer. O sangue conectado de culpa nunca secaria, e ainda estava molhado sobre minhas mãos. Sobre o autor da postagem. Capítulo 73. O grupo do herói começa a se contorcer. Ah, que se dane. O petisco de peixe frito na minha mão quebrou e desmoronou enquanto caía. Droga, eu estava um pouco distraído enquanto eu estava pensando sobre Gron. Era ótimo pensar sobre a vingança que eu terei, mas era difícil de controlar minhas emoções. No que eu pensei sobre isso, eu ergui a xícara até meus lábios. Voa, isso é bom. Eu mudei de alojamento, e no novo lugar, eu bebi algum chá ao invés de descansar. A primeira pensão tinha camas excelentes, mas eu não queria ficar muito tempo já que outros podem começar a notar. Esta pensão não era tão boa quanto a primeira, mas ao menos as camas eram decentes. Cara, chá realmente é ótimo. Eu usei o chá torrado que eu consegui do vendedor e tive a Minalis me preparando alguns chips de osso de peixe de cavalinha para combinar com o chá. Você não pode chamar isso de luxo, mas se você pudesse provar aqueles chips, eles realmente são satisfatórios. Biscoitos de arroz e chá. Um pouco baixo no totem, mas o povo japonês ama isso, e a combinação te faz relaxar. Estranho. É um pouquinho como chá marrom, gochujin-sama. Tem um bom cheiro, e é um pouco amargo. É diferente, mas é muito delicioso. É realmente o gosto do seu mundo natal. O chá do Império é preto, mas isto é como café. Você fez bem em achar isso. Eu dei de ombros e olhei para Datlas pela janela. Datlas era uma cidade com muito comércio assim como Hermia. A diferença é que Hermia tinha desenvolvimentos mágicos que também eram vendidos junto com as coisas regulares. E também, os tipos de vendedores que você encontra em Hermia são totalmente diferentes. Hermia tinha produtos domésticos de toda parte, bem como estrangeiros, comparado com Datlas que só tinha produtos imperiais e do Império. NT, em inglês, ficam Imperial and the Empire's Goods, então aguentem o pleonasmo. Em outras palavras, era um lugar onde os dois reinos mantinham um comércio. Por outro lado, haviam lugares que produziam coisas que eram trocadas por bens imperiais, e Datlas também cuidava do comércio dessas coisas também. Pessoas se amontoavam aqui, trabalhando com pequenos e grandes negócios, e trocavam muitos bens e moedas. Bronze, prata, ouro e prata branca. Um crisol para aquelas 4 moedas. NT, crisol é um tipo de pote para misturar metal derretido.
Esse era o formato do lugar chamado de Datlas. Eu não odeio isso também, mas eu gosto disso com bastante leite. Você não consegue arrumar isto nesta cidade, mas também tem coisas chamadas de matcha também. É bom com leite e é chamado de matcha latte. Da próxima vez que nós formos ao Império, eu levarei vocês para um lugar que vende isso bom e doce. Ótimo! Eu não posso esperar. Gochujin-sama. Eu também. Você não precisa fazer essa cara, nós levaremos você também, Minalis. Obrigada, Gochujin-sama. As duas garotas estavam muito felizes sobre isso. Eu acho que coisas doces capturam o coração de uma garota em qualquer mundo. Usando muitos métodos conhecidos e desconhecidos, nós havíamos coletado um monte de informação sobre Gron. A primeira coisa eu não sabia. Pela frente, Grond era um ótimo comerciante, todos disseram. Por trás, ele era muito forçoso e maligno. De tudo que nós pesquisamos, nós achamos várias conexões boas. Grond secretamente tinha uma enorme quantidade de escravos ferais que ele estava enviando para o Império. Quando eu fui invocado, eles usaram um escravo fera como sacrifício para mim. Então, Nonorik estava sendo atualmente usado como a pessoa que secretamente dá o primeiro ataque contra um inimigo. Finalmente, ele havia matado o marido da dona de um certo orfanato, e pego a ama do homem como pagamento pelo débito que o orfanato havia criado. Fiz de novo. Eu quebrei outro biscoito, e ele caiu no chão. Gochujin-sama, você é como uma criança. Você derrubou de novo. Você precisa ser mais cuidadoso com sua comida. Desculpa. Minalis e Shuria podiam dizer que eu estava pensando sobre alguma coisa, então ambas tiraram sarro de mim. Mas vocês duas têm farelos de biscoito por toda a sua cara. Que brincadeira! Gochujin-sama! Que rude! Hahaha! Eu enganei vocês duas. Eu ri de ambas por suas caras irritadas e envergonhadas, e dei outro gole do meu chá. Eu era grato por ambas. Elas não se perderam em suas raivas, elas só se olharam e então suprimiram isso. Então eu olhei de volta para a janela de novo. O que eu vi lá era o orfanato sem data. O prédio e jardim, crianças brincando com uma jovem mulher do lado de fora. Certa vez, ela deve ter duvidado que Grond havia matado seu marido. Então ela soube que Grond e eu nos conhecíamos, perto da hora que eu deixei a cidade. Daquela vez, ela parecia estar tremendo quando ela me viu de novo, e ela sorriu silenciosamente, mas ela deve ter pensado algo. Ela tinha que ter. Eu não sei quando foi isso. Através da Holy Sword of Vengeance, eu podia ver que tinha algo negro e quente que estava dentro dela. Seus importantes órfãos, quando eles foram drogados e morreram, quanto disso ela sabia, como ela se sentiu. Não, ainda mais do que isso, o que aconteceu se ela ainda estava viva? Eu cometi um erro ficando aqui. Eu passei o resto dos chips para as outras duas. Não importa que cama, eu não consigo dormir num lugar assim. Dali em diante, eu não quebrei outro chip. Ao invés de ter algo em minha mão, meu punho fechado firmemente pingou uma gota de sangue. No dia seguinte, depois de descansar enquanto curtia os chips e chá, eu fui para a dungeon próxima de Datlas. Dungeons como essa em que era difícil de saber a dificuldade não eram muito populares, mas nós concordamos que este era o lugar. Uma dungeon não descoberta era a melhor de todas, mas não tinha nenhuma próxima desta cidade. Finalmente ar livre. Bacana sentir o sol. Nós sentimos o ar úmido da dungeon normal estilo caverna, no que nós nos esticamos e respiramos no ar limpo e ensolarado logo fora dela. É muito mais gostoso e quente do que a luz do musgo de luz. Nós estamos bem na escuridão. Eu só não gosto da umidade dentro. Eu não gosto muito disso também. É muito mais fácil secar suas roupas no sol do que usando uma tocha. As palavras de Shuria fizeram Minalis acenar profundamente. Minalis havia se tornado uma Maid completamente. Bem,
De qualquer jeito, esta primeira parte está feita. Minha mão estava na mala e segurando o objetivo, o núcleo da dungeon. Claro, seria um grande problema se isto fosse revelado, então eu fiz tudo o que eu podia para esconder ele. Uma dungeon próxima ao Imperador, o ninho de goblins tinha um fragmento de um núcleo de dungeon que eu peguei, e dei para absorver Zé de seus poderes junto com algumas rochas que estavam misturadas para formar algo como um núcleo de dungeon. NT. Eu sinceramente estou na dúvida se ele deu o núcleo para a espada ou usou a espada para criar um núcleo falso. Mesmo quando este lugar não era tão popular, ainda tinham pessoas ao redor. Soldados e aventureiros cuidando dessas dungeons podiam ser enganados pela Minalis por um curto tempo apagando suas memórias, e nós podíamos continuar para um lugar onde nós podíamos usar uma tocha seguramente. Claro, normalmente eles achariam isso estranho, mas nós não fomos notados. Além disso, havia um monte de feras mágicas perseguidas aqui. Se nós fôssemos descobertos agora, haveria um pedido súbito para nos expulsar. Por causa disto, a quantidade principal de aventureiros evitam o lugar, e as pessoas visitam menos e menos, então os monstros estão um pouquinho atrasados demais para serem repovoados para novos aventureiros. Mas como um matador de tempo, definitivamente era o suficiente. Esta coisa estilo núcleo de dungeon irá despertar aquela coisa estilo tempestade mágica. Se for assim, então as ferramentas mágicas com magia de transporte não funcionarão. A tempestade mágica é um desastre natural que é especial deste mundo e ocorre regularmente. Há diferentes alcances e padrões, a essência mágica num lugar fica mais grossa, se torna estranhamente caótica, e ondas mágicas precisas se tornam instáveis. Magia normal se torna mais difícil de se controlar, e tudo abaixo de magia de nível médio que as feras mágicas usam se torna difícil de usar. É por isso que lugares de essência mágica grossa são lugares onde feras mágicas vivem. Se você tiver um núcleo de dungeon, você pode gerar uma dessas tempestades mágicas. É por isso que você traz uma, e mantém um núcleo de dungeon com você. Para poder fazer Gron cair na armadilha, a conexão dele e o Imperador, não, dele e da princesa precisa ser destruída. Se ele receber reconhecimento da Alesia, nosso plano fica meio caputa. Para poder bloquear as estradas e amariscas, e para os monstros mágicos perseguidos aqui pelo sortudo, a tempestade mágica precisa ser explicada. NT, nome do sortudo em japonês é Surakishi, aparentemente, mas eu gostei do sortudo. Só tem um único problema em tudo isso. Ok, quantas poções nós vamos abrir? Nós ainda não preparamos tudo, então eu estou um pouco apreensivo. Eu não sou boa em beber poções de MP. Isso me lembra, Shuria, há um monte de pessoas que não gostam do gosto. Ainda assim, você precisa aguentar isso e ajudar, não importa o que. Para poder usar o núcleo da dungeon e causar aquela coisa estilo tempestade mágica, você precisa ter certeza que não há intervalos na mágica que excede a quantia num núcleo de dungeon intacto, então você tem que ser cuidadoso. Mesmo que em troca, você não consiga evitar ser esmagada por todo o MP. Seria bom passar por isto sem um monte de besteira acontecendo, eu disse num cochicho alto o suficiente. Sobre o autor da postagem. Capítulo 74. O grupo do herói começa a se contorcer. 2. Uma certa sala escura. Esse lugar com uma extensão desnecessariamente larga é mais como um buraco, ao invés de só um quarto onde a parede de terra está se espalhando num formato circular. Esta é uma das salas ocultas da dungeon. Não, como o núcleo de dungeon já foi destruído pelas mãos do Kaito-sama e Shuriatashi, então para ser mais precisa, a ex-dungeon é mais correta. NT, caso não lembrem, Tashi significa algo como, e companhia dos outros, no pedestal no fundo da dungeon. Há um núcleo de dungeon falso que foi feito ao misturar um pedaço quebrado do fragmento de núcleo de dungeon que Kaito-sama e Minalis adquiriram na capital real com um cristal instalado. NT, pelo visto, quem está narrando é a Shuria, com sua mania de terceira pessoa, é por isso que isso não é mais uma dungeon. A. Deve ser a hora. O veneno deve ter circulado ao redor. É um transe.
Isto deixa mais fácil para o trabalho do Kuma-san. NT. Mais fácil deixar o nome do Sinho-san como Kuma mesmo, que significa urso. Diante de mim está Metal-san, um dos familiares de Shuriya, que agora está na forma de uma cadeira e detendo um certo homem. Com o veneno feito pela Minalis, metade da consciência dele está sendo jogada num mundo de sonhos. O trabalho de Shuriya é criar sonhos que deixem mais fácil de responder às interrogações usando o poder do Kuma-san. Agora, Kuma-san, é hora de trabalhar. Shuriya tirou o Kuma-san da bolsa redonda que Kaito-sama deu para Shuriya e segurou ele em seus braços. Ambos Neko-san e Metal-san ficam usualmente nesta bolsa redonda. Quando eu não consigo dormir no meio da noite, eles frequentemente servem como meus travesseiros de corpo. NT. O nome do boneco antes era Gatinho Gourmet-san, muito mais fácil só chamar de Neko, que é gato. Kushi, Kushishi não presta mais. É hora da punição para o Dorminhoku-san. Crianças que dizem tanto sono, por favor mais 5 minutos ou algo assim não serão toleradas. Kushi. Quando Shuriya confiscou o volume do MP que Shuriya deu para Kuma-san pelo caminho conectado ao urso, Kuma-san apressadamente moveu seu corpo com urgência. Isso é meio fofo. Se você está verdadeiramente com remorso, você trabalhará sério. Kushi. Quando Shuriya mais uma vez entregou o volume de MP confiscado ao Kuma-san, Shuriya acariciou seu peito, como se Shuriya estivesse aliviada. No que Shuriya abaixou Kuma-san ao chão, ele começou a andar até o homem. Kiki Kushishi. Kuma-san também ergueu uma mão em resposta ao Metal-san que, com uma expressão adorável, ergueu seus tentáculos metálicos como que num cumprimento. Então agora, eu começarei. Para os limites de um transe passageiro, possessão de fantoche Kuma-san. No que Shuriya murmurou a palavra-chave, a aparência do Kuma-san virou uma névoa preta embaçada, como se ele tivesse derretido na atmosfera. A névoa preta pairou como se prendendo no homem que estava sendo restringido pelo Metal-san. Uga, ah! Assim que a fumaça começou a tomar forma, os espetáculos serão construídos diretamente no cérebro. O que está sendo imaginado é um porco correndo, que foi cravado fundo dentro das memórias dele. Gronda, um pedaço de lixo muito como o Mishne-sama, que vê tudo em seus arredores como nada além de buchas de canhão, e não hesita em privar qualquer coisa de quem quer que fosse pelo bem de satisfazer sua ganância. Depois que a imagem foi fixada, o resto dos ajustes foram deixados para Kuma-san, e então Shuriya tirou uma mesa de madeira e papel da bolsa redonda. É uma mesa que Shuriya normalmente usava para estudar com Minali-san, e também para os dias fumegantes por vir de transar com Goshujin-sama, mas hoje, Shuriya usará ela para anotar a informação que Shuriya adquirir. NT. Eu só não tenho certeza se ela falou Goshujin-sama mesmo, porque em inglês está Mestre-sama, mas enfim, Minali só pode aguentar o mínimo do mínimo de leitura e escrita, então ela naturalmente acabou com isto através da divisão de papéis. Já para Shuriya, escrever cartas para a família, escrever e criar livros de histórias fantasiosas que são mantidos em segredo até do Kaito-sama e da Minali-san, são coisas que Shuriya faz, então Shuriya é surpreendentemente boa em escrever. Minali-san, os preparativos estão prontos. É mesmo. Nesse caso, vamos começar. Minalis disse isso e então começou o interrogatório. Agora, mais uma vez. Por favor responda a cada questão, uma a uma. Qual é seu nome? A. Qual é sua idade? 34 anos. Onde você trabalha? Negócios, da companhia Gronda. A resposta do homem, que no começo estava gaguejando enquanto respondia com uma rouquidão propensa, gradualmente ficou mais clara. As questões da Minali-san também estão chegando um pouquinho mais perto do ponto. Qual é a descrição específica do seu trabalho? Registro das entradas de transições. Registros e relatórios. O que você registra nesse registro de transição? Nomes dos parceiros de negócios, nome e quantidade dos bens a serem pagos, nome e quantidade dos bens a serem recebidos. No que Shuriya deu uma olhada para Minali-san, Shuriya preparou para o lembrete e acenou de volta sinalizando sua compreensão. Então agora. Voltei.
Foram as vozes da Minaliz e Xuria que me receberam depois que eu havia terminado um trabalho difícil e retornei ao quarto oculto da dungeon. Bem-vindo de volta, Goshujin-sama. Você é bem-vindo de volta. Eu rastreei um caixeiro que estava seguindo para a cidade de Datlas, ao ir pela rodovia sozinho, e passando uma certa carta no monte de cartas que o mercador carregava. Há uma carta enviada para a cidade de Datras na carga, e era bem na hora certa quando eu estava tendo uma pequena dificuldade localizando um caixeiro seguindo para Datras, mas como está meio como que o planejado, não há problemas. Tendo cumprido meu propósito, eu secretamente me encontrei com Sortudo, que eu fiz realizar outros trabalhos através de outros meios. Depois disso, dei uma pequena desviada e comprei algumas poções raras para Sortudo. NT. Esse eu gostei do nome e não vou deixar Sorakishi, como está em inglês por manter o japonês. Sortudo parece gostar de poções, e depois de dar as ditas poções para ele ao invés de um lanche, ele engole as coisas alegremente. Ele queria beber vários tipos de poções, então desta vez era uma recompensa para Sortudo, que estava muito ocupado dando o seu melhor. Graças às duas skills de diferenciação de longa distância e aumento de volume, adquiridas por Sortudo, cultivo de sementes tem progredido eficientemente. Baseado na informação supostamente arrancada por Minalista Shi, ele logo voltará ao trabalho, então esta quantidade de recompensa não é ruim. Oh, parece que eu cheguei bem na hora. Parece que elas estavam acabando de terminar o primeiro estágio da extração de informações que ele havia confiado a elas, e o caixa da contabilidade da Associação Mercantil Grond, que foi abduzido por tomar vantagem de uma oportunidade, estava mal amarrado em um estado completamente inconsciente. Kyuri, Kyuri. Kiki. Vocês com certeza se dão bem. Se é que tem uma parte deles sendo organismos fluidos iguais que os deixam se entender, Sortudo e Metal Sun se dão bem. Mesmo agora, eles ainda estão se aproximando, e ambos estão fazendo algo similar a um high five com os tentáculos um do outro. Goshujin-sama, nós tiramos o máximo possível da informações necessária. Isso é perfeito. No papel que Shuri entregou gritando olhe, os nomes das lojas e companhias estão listados num fluxo inacabável. Com certeza é uma companhia grande mesmo quando é podre, este número de transações neste curto período de tempo. Está parecendo bom. Para esse fato, eu involuntariamente movi os cantos da minha boca para cima. A precisão da operação também aumentará, e quanto mais alvos, melhor. Eu não quero causar problemas para lugares decentes, mas para minha vingança, eu não hesitarei se for necessário. Ainda, parece que eu ainda terei que fazer Sortudo tentar duro mais um pouco. Bem, então, como vocês podem ver nesta lista, enquanto nós temos Sortudo espalhando as sementes, nós temos que regá-las para que as sementes brotem. Se nós vamos nos voluntariar sobre os grupos que plantam as sementes ou que cultivam elas, isso será determinado enquanto nós seguimos adiante fazendo ajustes, depois se uma tempestade mágica não ocorrer. E então, Geu, um som de estômago roncando foi ouvido. Eu acho que uma refeição vem primeiro. Então vamos dar uma pausa e retornar para o alojamento um pouco. Eu concordo. Eu também estou com fome. É quase hora do medicamento neste cara acabar, e se ele fosse permanecer desaparecido por muito mais tempo, isso pode despertar suspeitas em alguém. Dizendo isso, Minaliz olhou para o homem que havia permanecido caído no chão. Eu. Xuria, quer tentar uma turnê gastronômica nos estandes de comida? Oh, isso soa bem. Como uns espetinhos de carne de orc, ou um caldo de vaca caçadora, eu também estou curioso sobre. Vocês não podem. Eu não deixarei vocês comerem coisas grosseiras assim antes de vingança. Minaliz rejeitou a proposta com caracteres de rejeição firme flutuando no seu pano de fundo. E, não tem nada de, por que vocês dois querem cair ao ponto de comerem um prato tão exageradamente caro e grosseiro? Minaliz fez uma expressão que representa sua exasperação em entender do fundo de seu coração. Minha irmã mais nova também não gostava de comer besteira, e ela faz a mesma cara quando ela me pega comendo Mado ou Quem. NT, McDonald's e KFC, escritos nessa abreviação para evitar direitos autorais.
Depois disso, ela iria começar sua conversa passional sobre que tipo de perigos de saúde essas besteiras causariam, e no fim ela ficaria como Ni-sama. Você pretende morrer primeiro e deixar Mai para trás. Com palavras assim juntas com olhos lacrimejantes, ela acabaria com isso. Com certeza, depois de passar por um drama desses, o desejo por besteiras ficará de férias por um mês, mais ainda, permanecendo sem aprender, o desejo retorna mais uma vez, e então a cena onde minha querida irmã vira uma professora e me dá bronca mais uma vez é uma novela recorrente em nossa casa. Bem, veja só, eu só queria dizer que há este charme misterioso que os estandes dão que é único aos estandes apenas, você sabe o que eu quero dizer. O fato que parece barato, Shuriatashi também sabe disso. Mas, aquela aparência barata também é bacana. Na realidade, se tratando de gosto apenas, isso nem merece ser comparado com os pratos da Minalis. Um prato que eu amaria comer todo dia entre os dois é, sem dúvidas, o prato da Minalis. Ainda assim, ocasionalmente eu desejo comer aqueles tipos de pratos brutos. Humanos são estranhos, não são? Bem, eu entendo. Eu tenho certeza que mesmo que vocês fiquem quietos, vocês ainda comerão isso em segredo. Oh! Ela tirou seus olhos do olhar direcionado para eles com olhos Sampaku. Nesse caso, ainda é melhor se vocês comerem bem diante dos meus olhos. Ai ai! Agora que está decidido, vamos dar o fora daqui antes que Minalis mude de ideia. Eu carreguei o homem largado no chão e segui para fora da sala oculta da ex-dungeon. É inusual para Minalis, que é comprometida em preparar refeições, aprovar comer fora em instantes. Deixe-me tentar e me entupir mesmo com porções antes de nós recebermos a próxima aprovação, o quanto for possível. Vamos aumentar o repertório de pratos de estandes de comida da próxima vez. O que significa, primeiro de tudo, investigar o gosto. Eu ouvi uma voz murmurando atrás. Algum dia, talvez até o desejo por estandes de comida possam apaziguar Minalis. 3 dias depois, nós causamos uma tempestade mágica na floresta fora do campus enquanto expomos nosso comportamento deselegante. A tempestade mágica que estourou cobriu os arredores da cidade de Datlas e cortou toda a transmissão de informação através de comunicação mágica. Eu naturalmente soltei um sorriso por essa coisa, como se fosse um sinal de celebração sendo segurado por uma criatura enorme. Isso mesmo, estoure magnificentemente. Para esmagar tudo daquele cretino. Agora, Grond. Uma ilustração de expectativas futuras muito animadas já está sendo desenhada bem diante dos seus olhos. Eu terei certeza de te matar com esta mão. Grond. Igual 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 igual. Sobre o autor da postagem. Capítulo 75 volume 03. Capítulo 75 O herói ridiculariza Grond. A cadeira faz um estalo leve, como se o corpo tivesse sido levemente resignado nela. TSK, aqueles tolos, se precipitando. Até um tempo atrás, era um representante de uma pequena associação mercantil numa relação consideravelmente profunda com a associação mercantil Grond com quem ele estava se encontrando no escritório de recepção. A reunião, que usualmente acabava com um leve cumprimento depois que o acordo está concluído, contudo, por alguma razão foi diferente do aspecto usual desta vez. A razão é clara. O dinheiro e os bens que eu havia pago na transação parecem ter desaparecido repentinamente. A associação mercantil que aguenta a responsabilidade do roubo não tem ideia pela causa, e por ora, está demandando que o pessoal envolvido de dentro da associação mercantil assuma a responsabilidade. Dividir a perda, meu cu. Mesmo se fosse logo após o acordo, a administração deveria ter recaído sob a jurisdição deles. A razão pela qual eu estou soltando reclamações depois do fato é porque eu aceitei o pedido da outra parte e paguei a compensação pela perda deles. O que eu realmente paguei era cerca de 20% das perdas, mas é uma despesa extra que não estava planejada e não sai fácil. Se fosse quaisquer daqueles mercadores ordinários, eu poderia ter facilmente recusado.
Deixando de lado o fato que aconteceu logo após o acordo, como o direito de administração já havia sido passado para a outra parte, não deveria ter razão para eu ser legalmente responsabilizado. De qualquer forma, a razão pela qual eu aceitei a demanda deles é porque a associação mercantil em questão não é só uma ordinária qualquer, mas é das que eu conduzo negócios obscuros. Desde comércio de escravos ilegais, drogas ilícitas, até coisas como a caça exacerbada de matérias-primas de monstros que são estritamente proibidos e ferramentas mágicas de origem desconhecida, eles são aqueles que assumem esses vários negócios que não podem ser realizados abertamente. Eles não são alguém que possam se comparar com nossa associação mercantil em termos de escala, mas ainda assim, eles são um oponente problemático que não dá para subestimar. De qualquer forma, eu absorverei eles completamente sob meu controle ao invés de mantê-los como parceiros comerciais, em seu devido tempo, mas agora não é a hora ainda. De qualquer jeito, é dinheiro que eventualmente retornará para mim. Além do mais, eu não posso ter eles fechando as portas agora. A conexão do submundo daquela associação mercantil é bem larga. Também pelo bem de quando eu cortar fora Nonorik, eu terei que ter essas associações mercantis mantendo seu momento. Nonorik é certamente útil, mas eu não pretendo manter ele para sempre. Não importa quanto dinheiro custe. Ele é um cachorro louco que brinca com as correntes da razão com que ele deliberadamente se prende. Uma fera sedenta por sangue sem esperanças, correndo ao redor de uma fonte caótica que é misturada com o gosto de ferrugem. Ambos escravos que eu presenteei para ele, e os trabalhos do submundo, nada podia realmente satisfazer ele no mais verdadeiro sentido. Sua maneira luxuosa em que ele se conduz em minha presença, apenas parece para mim como alguém que está desesperadamente tentando respirar para não se afogar num mar de tédio. Gronda é um poeta, né? Estando como ele está, não tem como dizer quando ele mostrará seus dentes para mim. Ele é competente, mas o risco é grande demais. Também é uma condição do contrato que ele pode ser rescindido a qualquer momento por ambas as partes. Se eu fosse apenas terminar o contrato normalmente, ele provavelmente desaparecerá em algum lugar, assim como uma criança que perdeu o interesse num brinquedo. Contudo, simplesmente deixar ele solto afetará minha influência no submundo, e atrapalhará negociações futuras. O timing precisa ser feito direito. No mínimo, eu não posso possivelmente agir para deixar Nonorik solto até nós termos completamente em nossas mãos todas as enganações e conexões das associações mercantis. Ele só fala deles, mas acredito que sejam as associações. Meu julgamento não está errado. Isto é um investimento necessário. Eu murmurei como que me persuadindo, a questão sobre o dinheiro pago será resolvida. Mercadores são aqueles que ganham dinheiro ao gastar dinheiro. O dinheiro gasto, olhando para frente, não é desperdiçado. Aqueles caras também não são idiotas, eles acharão a causa mesmo que eles tenham que raspar raízes de grama para salvar sua reputação. Porque dinheiro não pode apenas naturalmente desaparecer, então alguém terá que pagar caro por isto. O som de batidas na porta ecoou no quarto. Entre. Com licença, mestre Sama. Isso não me cai bem, mas como não é uma maide e eu não faço ideia do que ele realmente disse, vai assim. Era Fegner, que pisou no quarto depois de virar a maçaneta. Mestre, enquanto ainda é incerto, há algo que você pode querer manter no fundo de sua mente. O que é? Apesar da informação ainda ser incerta, aparentemente, a remodelação de dinheiro será realizada. Como é? Eu reflexivamente me levantei depois de ouvir aquelas palavras. Se esta informação for verdade, é uma questão de grande importância. Em outras palavras, a remodelação de dinheiro é jogar moedas de ouro e moedas de prata esmagadas para mudar a pureza do metal. Por exemplo, mesmo com as mesmas moedas de ouro, a quantidade de ouro contida nas moedas de ouro do Império e nas moedas de ouro do Reino são diferentes. É por isso que o valor de um pedaço de ouro é diferente no Reino e no Império. Então há um reino e um império. Bom saber. Em outras palavras, diminuir a pureza do metal significa que mesmo que você tenha o mesmo número de moedas de ouro no valor nominal,
há uma possibilidade que recursos substanciais serão reduzidos. Essa história é verdade. Onde está a fonte da informação? Na verdade, meu parente distante trabalha para o departamento da tesouraria na capital real. Aparentemente lá parece ter movimentos assim, apesar da carta ter chego logo antes da rodovia ter sido bloqueada pelos monstros devido à tempestade mágica. Como é uma informação numa sentença escrita com tinta rara, incluindo um código pré-decidido que foi combinado em caso de algo acontecesse, eu acho que a credibilidade é razoavelmente alta em minha opinião. Entendo. Eu fui pego de surpresa só por um momento, e então mergulhei fundo em pensamentos novamente. Se a história de agora for de fato verdade, então nós teremos que agir prontamente. A remodelação de dinheiro é o método usado quando o reino caiu em dificuldades financeiras no passado, e a porção das moedas existentes de ouro e prata são abaixadas para circularem de volta no orçamento. Certamente, não é surpreendente se a decisão de remodelar dinheiro for feita na situação atual. Eu também não sei por qual razão, mas o reino recentemente tem gasto dinheiro extravagantemente. Tem também a questão onde quase 200 escravos Bistiquim foram pedidos de nossa associação mercantil, e incessantemente esvaziaram lojas e compraram itens mágicos razoavelmente caros e de alta classe enquanto eles deixaram o ouro falar. Eu não ligo para nada se acaba em dinheiro, mas até um país acabará com pouco dinheiro se tanto ouro assim for usado. Droga, tem havido um monte desgraçado de problemas recentemente. Eu cocei minha cabeça, e bebi chá que havia ficado morno para acalmar minha mente. As folhas de chá não são familiares no reino, mas eu gosto do sabor único e adstringente do líquido verde. NT, um sabor adstringente é tipo de uma banana não madura. Acima de tudo, beber isto me faz me sentir calmo. Então agora, depois de um curto descanso e tendo me acalmado um pouco, eu mergulho fundo em pensamentos de novo. Claro, falando cautelosamente, eu estou em fervorosa rejeição ao considerar a ideia de remodelar dinheiro, mas caso a remodelação seja feita, todas as moedas anteriores se tornarão inutilizáveis. Se for ocultado e passada a data de validade para a troca, ele será requisitado pelo país no momento de sua descoberta. Em outras palavras, se torna uma moeda que não pode ser usada abertamente. Como o valor do metal em si não diminui, há também a opção de salvar ele num lugar onde ele não possa ser encontrado por ninguém, se o propósito for reter ele como ouro ou prato se for apenas um nobre, mas as desvantagens são grandes demais para um mercador que usa dinheiro para gerar dinheiro. Mesmo se os recursos forem de algum modo enfraquecidos, será mais lucrativo depois. Bem, depende de que tipo de privilégio você arruma, seja ele positivo ou negativo, mas é necessário trocar bens por dinheiro de qualquer forma. Para poder apaziguar a nobreza e os mercadores que estavam relutantes em reduzir seus recursos, não é como se o país não tivesse pensado em nada. Uma das medidas é aumentar a quantia do valor nominal quando fazendo a troca. Normalmente para uma moeda velha, é calculado para receber um monte de dinheiro. Em outras palavras, independentemente dos fatos, a quantia no valor nominal aumentará de algum modo. E, a outra é que privilégios são concedidos quando respondendo à troca de largas quantias de dinheiro acima de uma certa quantidade. Foi cerca de 40 anos atrás que a remodelagem de dinheiro ocorreu antes. Naquela vez, o número de mercadores que trocaram o maior número de moedas de ouro em cada cidade foram isentos de taxas pelos próximos 10 anos. Teria sido possível recuperar muitos dos recursos que teriam diminuído se eles fossem isentos de tais taxas, e podiam fazer um grande empréstimo ao país. Este lucro será extremamente grande. Claro, apesar de ser necessário considerar o lado subjacente de uma informação, não importa de que ângulo eu pense sobre isso, é melhor acumular dinheiro. TSK, se apenas a tempestade mágica cessasse, é algo que eu posso confirmar imediatamente. Eu tive vários acordos com a princesa antes numa maneira amigável. Eu fui feito a tomar vários trabalhos sujos, mas em troca, ela é muito útil como uma fonte de informação em horas assim. Mas não é possível usar ferramentas mágicas de comunicação devido à influência da tempestade mágica. Em primeiro lugar, uma pessoa não consegue nem conectar nada. A ferramenta mágica de comunicação para longas distâncias não é de um tamanho que seja fácil de carregar,
e como a estrutura é relativa às veias terrestres, ela não pode ser facilmente movida. Além disso, apesar de haver uma veia terrestre que poderia ser usada fora da cidade, se a ferramenta mágica de comunicação para longas distâncias fosse ser movida, ela chamará atenção. É a associação mercantil com olhos afiados. Eu teria que evitar fazer qualquer coisa tão chamativa. Oh, bem. Fegner, por hora, distribua o estoque uma vez pelas associações mercantis, venda os itens além dos bens cujos destinos de entrega foram determinados, e reúna o dinheiro. Mesmo que você tenha que ser um pouco agressivo. A razão é, vejamos, você pode apenas dizer que você está coletando dinheiro para abrir uma nova filial no Império. Sim, entendido, mestre. Um dos funcionários que agradeceu ele sai da sala. No que eu tirei um pedaço de papel da mesa, para contactar a princesa e escrever uma carta para confirmar o fato sobre a remodelação de dinheiro, ela está fechada com cera, presa com o brasão de um cavalo e um martelo da Associação Mercantil Grond. Olá, tem alguém aí? Sim, chamou. Envie esta carta para a filial da cidade vizinha usando o cristal de teleportação. É urgente. Normalmente, seria improvável usar um caro cristal de teleportação para um contato, mas desta vez, porque a situação sendo o que é. O cristal de teleportação pode entregar a carta sem ser afetado pelo local da origem da transferência, e se for apenas cartas, o cristal de teleportação da mais baixa classe sozinho bastaria. Seria ótimo se a resposta pudesse ser enviada através de um cristal de teleportação, mas isso seria impossível enquanto a tempestade mágica ainda estiver cobrindo a cidade. Certamente. Quando a carta é entregue para o funcionário que veio até a sala e a instrução foi dada, o funcionário deixou a sala depois de se curvar. Então agora, o tempo mais rápido que levará para receber uma resposta seriam 7 dias, correto? Sim, eu acredito que esse seria o limite. Fegner deu uma resposta de acordo depois de prever uma estimativa cursória. Eu estava impaciente quando eu ouvi isso, mas depois de pensar sobre isso cuidadosamente, este pode apenas ser um evento auspicioso. Eu posso não possuir ouro que possa estar disponível prontamente o suficiente para ganhar os privilégios, mas isso pode não necessariamente ser o caso se alguém fosse obter a informação e agir antecipadamente. Outras associações mercantis também devem ter muitas redes de informação, mas será difícil arranjar informação fisicamente e através de ferramentas mágicas devido à influência desta tempestade mágica. Tem mais alguém provável de saber sobre esta informação? Não. Isso é improvável porque eu não acho que havia qualquer outra carta quando eu recebi a carta. Tudo bem. Em outras palavras, os privilégios para esta cidade serão quase certamente obtidos pela nossa associação mercantil se for como está. É incerto que privilégios serão concedidos, mas não serão tão ruins. Os lucros daquele Ramone estão agora estáveis. Com isto, a associação mercantil crescerá maior de novo, e eventualmente o dia quando tudo nesta cidade será monopolizado por minha associação mercantil logo chegará. Se for assim, ambos o bando de presidentes das largas associações mercantis e aqueles velhos de merda da guilda comercial além de nós, cujas caras nós só podemos encarar, ninguém será capaz de interferir comigo. Para mim, ainda mais dinheiro irá alhalhahaha. Eu involuntariamente ergui minha voz em risada pela sensação, como se moedas de ouro estivessem surgindo dos arredores em sucessão. Sem perceber que um único rato estava assistindo esse espetáculo. Você está se movendo tranquilamente do exato jeito que eu queria. Eu cortei o compartilhamento de sensações do rato #1, e murmurei ao quarto do hotel que havia sido reduzido para apenas uma pessoa. O plano estava numa condição bem digerida. Lixo dançará diante do caminho de destruição prontamente. Eu escondi um lado do meu rosto abaixado até um ponto com minha mão direita, para poder conter minhas emoções transbordantes. Sim, isso está bem. Apenas continue exibindo sua ganância, cucucu. Cresça mais gordo, e mais gordo, e mais gordo. Devore a isca dada com ganância, e infle seu desejo como um balão. Então com o desejo inflado. Finalmente,
Nós vamos frugalmente raspar ele fora, como descascando pedaços de pele humana. E finalmente, eu vou rasgar ele como arrancando uma unha do pé cerrada. NT, Kaito precisa aprender com Gronda a ser mais poético. Então, agora, continue perseguindo esse sonhozinho dourado sujo. Como uma criança degenerada, eu farei você buscar tanto, o suficiente para perder tudo. Cucucu, ha 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 ha. Sem ser capaz de aguentar isso, eu me joguei na cama em que eu estava sentado, e ergui uma alegre e alta risada. Sobre o autor da postagem.